Primeira Mostra Capinã de Cultura e Arte, uma realização Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade de Medicina da Bahia, em comemoração aos seus 10 anos. Bom, estamos na Mostra Capinã, em comemoração aos 10 anos do NAP. E com essa mostra cultural e de artes, me deu a tarefa de falar e de apresentar o nosso homenageado, o doutor José Carlos Capinã. Capinã nasceu em 19 de fevereiro de 1941, no Arraial de Três Rios, mas é registrado em Esplanada, já tem esse registro, né? O primeiro aspecto é o seguinte: muito conhecido como compositor de música popular, que precisa ser mais conhecido, porque os letristas geralmente acabam ficando um pouco escondidos na figura do cantor, do músico. Ele é um dos criadores do tropicalismo. Ele está naquele disco, naquela capa famosa de Tropicália, né? E o meu contato com o Capinã, eu não sabia nem quem era, olha, como muitos, o compositor, foi ouvindo Maria Bethânia cantar Viramundo, uma música belíssima. Sou Viramundo virado, nas rondas da maravilha, contando a faca e facão, os desatinos da vida. E lá mais adiante ele diz: sou virado, mundo virado, pelo mundo do sertão, mas ainda viro este mundo em festa, trabalho e pão. É lindíssima, Bethânia dá uma interpretação soberba. Capinã tem muitos prêmios, né? Todo mundo fala da música Ponteio, de Edu Lobo. A letra é de Capinã. Então, o parceiro dele é do Lobo. Ele ganhou o festival em 1967, o Festival de Música Popular Brasileira. Os mais jovens talvez não sabem, mas o país parava para assistir esse Festival de Música Popular Brasileira exibido nas televisões. Ele já tinha, no ano anterior, tirado o 3º lugar, porque Ponteio foi primeiro lugar, com Canção para Maria, com nada mais e nada menos do que Paulinho da Viola. Olhem os parceiros de Capinã. Fez várias músicas com Paulinho, eu gosto muito de Coração Imprudente. Há um hino da Tropicália que muita gente acha que é de Caetano, e a música é de Gil e Capinã. Capinã é o autor da letra de Sou Louco por Ti, América. Então fica aqui o registro para convidar vocês a irem conhecer e ouvir essas belíssimas músicas. Essa, com certeza, vocês já ouviram, o Sou Louco por Ti, América. Só para mandar um registro, a música de Capinã com Caetano, Clarice, que é belíssima, né? Papel Machê com João Bosco, essa linda música, né? E eu amo, em particular, Moça Bonita, que é a de Capinã com Geraldinho Azevedo. Então, eu queria também fazer o registro, porque tem um poema dele longo, e um compositor mais baiano, Jereba, fez de uma parte do poema uma música também muito bonita, Te Esperei. Então fica o convite, não é difícil achar, né, agora com essa geração nova, fantástica, que consegue encontrar tudo nas redes, né? Macalé, um outro grande compositor baiano, Xangai, são parceiros. Olha a quantidade de parceiros. Você vê que ele é muito conhecido como compositor, mas precisa ser mais conhecido. Às vezes fica um pouco invisível por ser o letrista. Mas Capinã também é poeta. Capinã não é um poeta de circunstância. Para mim, Capinã é um poeta, e para muitos, com P maiúsculo. Ele é membro da Academia de Letras da Bahia, né? Já em 1964, ele participou de uma antologia, Violão de Rua. Em 66, publicou um livro belíssimo, Inquisitorial. Esse livro que eu tenho a honra de ter na minha biblioteca. E aí eu queria deixar registrado, não quero cansá-lo muito, mas há uma frase no livro genial, um verso. O poeta não mente, dificulta. Então, esse é o Capinã. Um outro trecho que eu queria também deixar é quando ele diz: ante desvio e ponte arruinados, surpreendidos, o verso é grave e pesa. O verso é grave.
Mas como tudo sei, guardo um sentido. Nenhuma tristeza tenho da realidade. Está bem oportuno esse poema para os tempos atuais. Publicou Ciclo de Navegação, Bahia e Gente, Confissões de Narciso, outro livro importante, denso, que está aqui, que eu tenho a honra de ter. E uma curiosidade, talvez aqui teve 20 canções de amor e um poema quase desesperado. É onde ele coloca muito das músicas e depois coloca poemas. Nesse faz um encontro, é de 2004. Jorge Portugal, o querido e saudoso Jorge Portugal, que está encantado, né? Diz que a poesia de Capinã é capaz de ser viagem ao centro de nós mesmos. Então, minha querida Rita vai adorar ouvir essa frase. Poesia com grande atualidade. Olha o que ele nos diz. Combatemos a ânsia dos perversos e buscando a rede, onde a infinita mão do acaso tece a esperança. E diz mais, persistirá minha sede pela palavra, meu bálsamo e nossa maneira de invocar, de chamar pelas cores do sol, festa do mar. Nosso laço com a vida, nosso rio, nossa floresta, nosso mar, nosso ar. Mais do que nunca também atual, sobretudo as nossas florestas. Um achado, esse é interessante, talvez muito menos conhecido, é que Capinã tem um livro de poesias minimalista. Os brasileiros, o haikai japonês é muito rígido. Os brasileiros recriaram e flexibilizaram o haikai, botaram o título, quebraram os 5, 7, 5 versos. E ele tem, vou destacar 2 pequenos versos, no livro chama-se Balança mais Haikai, de 2011. Bem querer. Pólen e mel se quer, também na flor do mal me quer. Happy end. De um happy end, o verdadeiro sonho jamais depende. Enfim, o compositor precisa ser mais conhecido. Esse sim, porque o compositor fica nas redes. E o poeta, mais do que nunca. Esse é mais urgente. Para concluir, eu vou falar um pouco do Capinã e a medicina e a faculdade de medicina, que está aqui em nossa homenagem. Capinã foi aluno de medicina já adulto, porque na época do regime autoritário, da ditadura, ele não conseguiu terminar o curso de Direito. E ele uma vez ele comentou comigo, eu precisava de uma profissão. Eu não tinha uma profissão. E a experiência da dor, do sofrimento, quando ele pensou naqueles tempos sombrios, foi o que levou a ele a escolher medicina. Uma escolha difícil, né? Ele chegou, foi enfrentando o curso, e eu criei no departamento, recebi até críticas, sabia? Porque era muito um internato opcional. E eram poucas pessoas. Eu digo, não, eu dou todos os meus compromissos e posso dar para algumas pessoas. Alguns desses hoje são professores da Faculdade de Medicina. E o outro é Capinã. Capinã foi para Itapetinga, e lá encontrei o professor Ademar, que ele reativou o vínculo, ele era professor e tinha se afastado da faculdade. Então Capinã começou a atender os pacientes, se articulou, porque ele é um jornalista na prática, não na formação, mas no fazer, né, com o jornal local, e há uma praça em Itapetinga que é um boi ou uma vaca, né, é um animal em bronze lá, e ele fez uma crônica muito interessante, dizendo, num lugar onde se homenageia o boi, onde se homenageia a vaca para o leite, as pessoas passam fome. Ele presenciava no centro de saúde as carências do município. Era o período autoritário e o prefeito queria expulsar ele, o Espinheira queria expulsar. A faculdade, de uma certa forma, a própria universidade deu a mim a tarefa de ir conversar com o prefeito, que estava tomando atitudes. Você vê, ele barbudo e cabeludo, olha o preconceito, é coisa de comunista, rebelde, subversivo. Eu fui conversar com o Espinheira. Uma coisa engraçada é que eu tive uma sobrinha, uma neta do Espinheira, e fantástica aluna de enfermagem, se tornou monitora na disciplina. E lá conversando, ele é uma pessoa tosca, mas assim,
Ele se abriu, aceitou o argumento. E aí eu fui desmontando os argumentos todos, ele foi cedendo, ele chegou no final, ele fez, mas tem uma coisa, você vai tomar conta dele. Capinã nunca me perdoou. Eu disse, mas tomar conta dele como? Ele tem idade de ser meu pai. Na verdade, são só 12 anos de diferença. Mas foi um episódio muito interessante. Capinã ficou, Capinã formou, Capinã se tornou secretário de saúde em Alagoinhas, numa gestão muito bacana, e foi secretário da Cultura e que trabalhou com a professora Lígia Vieira na experiência de Camaçari, uma experiência rica, democrática, muito intensa. Então, o Capinã, para fechar ainda esse vínculo, como agora está sendo essa homenagem, os alunos tomaram a iniciativa de estimular a poesia, porque médicos têm que ser para além da medicina, porque é uma profissão muito estressante, né? É um turno de consulta, imagine pessoas que você se sente impotente, os limites, então há muito sofrimento. E aí, eu estimulei, eles me procuraram, só que eles estavam pensando em homenagem a alguém já encantado e falecido. Eu digo, não, vamos dessa vez fazer a Sociedade dos Poetas Vivos. Vamos homenagear, botar o prêmio Dr. José Carlos Capinã. E assim foi feito. Foi feito o concurso, pessoas que... Teve o terceiro lugar, o primeiro e o segundo ganhou alunos já com experiência em literatura. Mas o terceiro nunca tinha sido provocado, ele conseguiu. Capinã foi, a direção me delegou a tarefa de representar a faculdade lá no Rita Lobato, né, o prédio Rita Lobato, ali no Canela, né? E Capinã levou Xangai. E Xangai, com Capinã, deram um show, um grande presente para a faculdade. Portanto, mais do que nunca justo nomear agora esse evento com o nome de José Carlos Capinã. Muito obrigado.